que é o neantropia, né? Eu chamo isso de restaurar o homem à imagem de Deus. Eu fiquei fascinado pela condição humana. O que pode ser a condição humana? Nessas tribos intocadas, todas as pessoas têm todos os dentes perfeitamente alinhados. Não existe dor muscular. Tô falando de um modo novo de viver a vida. Sim. O que as pessoas chamam de ciência hoje é uma seita prostituída. Toda hora tem gente que me fala, cara, minha energia quadruplicou, 10 vezes mais, tá ridículo, surreal. É aí que pega o público masculino, né? Você fala, tipo, tá, e você pode transar mais. O cara, opa, aí mudou, né? Na verdade, o princípio fundamental dessa perfeição é... Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de estilo de vida, de ancestralidade. Tenho ele aqui, que tem um canal chamado Neantropia, do meu lado direito, Gabriel Egg. Salve, salve. Salve, que prazerzaço. Como tá? Cara, bem demais, como sempre, graças a Deus. Diretamente de Campo Magro, Paraná. Pô, Campo Magro. Que satisfação ter você por aqui. Tenho acompanhado lá o seu conteúdo, vi lá no Sem Groselha também, seus cortes, bem legal. Me fala, o que é o Neantropia? Né? Para quem não sabe, não tem. Você que criou esse nome, como que é isso? Cara, eu criei, mas assim, etimologicamente existe, né? É. Da mesma forma que filantropia, por exemplo, é você ter uma afinidade, você ser caridoso, ter amizade com a humanidade, digamos assim, né? Neantropia é a condição da nova humanidade, de neoantropia. Né? Uhum. E o princípio básico é: existe um potencial que todo ser humano tem, que é tão grande que ninguém hoje conhece. Falo isso com todas as letras. Ninguém hoje na modernidade tem a menor ideia do tamanho do potencial que o corpo, que a mente, que o espírito, que a própria vida humana tem. E a ideia da neantropia é justamente retomar esse potencial que foi perdido. A gente vivia ele, a gente pode falar sobre isso, né? Aí que entra a ancestralidade. E trazer ele para um novo mundo. Que a gente não vai ficar voltando para o passado ou ficar tentando repetir o que a gente já fez. Tá? O tempo passa, as coisas mudam. Então a gente tem que trazer essas raízes que foram perdidas, fortalecer, retomar elas para frutificar para o futuro. Para fazer seja lá o que for que a gente vai fazer como humanidade daqui para frente. Então a ideia de neantropia é essa. Me diz uma coisa, você tão novo, quantos anos você tá? Tô com 28 ou 29, não me lembro, cara. Mas eu acho que é 29. O que te fez abrir os olhos para isso? Como que estrala ali? Opa. Cara, isso... Quando eu sempre fui teimoso. Eu gosto da palavra convicto, mas eu vou usar a palavra mais simples, né? O povo sempre me chamava de teimoso. É. Eu nunca aceitei coisa que eu achava burra. Cara, vou dar um exemplo. Escola, né? Sistema de ensino. Acho que não tem uma pessoa viva no planeta Terra que achou legal, né? O processo de passar por ficar lá sentado, ouvindo um monte de coisa que não interessava, daí ter que fazer uma prova, daí... Que o sistema de ensino é péssimo, todo mundo sabe. Né? Acho que ninguém vai discordar disso. Só que muita gente acaba se conformando ao longo do tempo. Né? Do tipo, tá, é isso aí, vou fazer essa é a metodologia, vamos que vamos, né? Não tem como mudar. É isso. E, cara, eu nunca tive isso. Eu olhava e falava, cara, isso tá completamente errado. Não interessa, eu posso morrer sendo obrigado a fazer isso, mas eu sei que tá totalmente errado. Isso aqui... Tudo que tá por trás disso tá completamente zoado. Eu era uma criança, claro, não sabia o que é o certo, o que seria o ideal. Mas eu sabia que aquilo estava errado, simples assim, né? E eu passei meio que a vida inteira com essa coisa no meu coração, assim, de cara, tem muita coisa muito errada nesse mundo. Contestador. Dizendo, talvez esse seja um bom termo, né? Eu não sabia o que era o certo, digamos assim, né? Mas eu sabia que aquilo estava errado. E assim foi, cara, tanto na vida escolar quanto, especialmente quando eu era criança, eu via a forma como os adultos viviam, trabalhavam, as amizades, cara, o estilo de vida. E eu vivi algumas experiências, cara, muito boas e muito simples, do tipo um Natal em família. Cara, um Natal que vem todo mundo pro lugar lá, todo mundo se diverte, todo mundo celebra e tal. Eu pensava, cara, por que esses caras só fazem isso uma vez por ano? Isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, por que todo mundo é obrigado a passar o resto do ano inteiro achando uma merda, tudo que tá acontecendo? Esperando aquele momento. Esperando um dia, o mesmo vale pro final de semana, né? Puta, é tão bom o final de semana, por que tem que ficar o tempo todo sofrendo? E eu ficava com uma coisa assim em mim, tipo, cara, eu acho que a vida pode ser boa o tempo todo.
sabe? Eu acho que ela pode ser muito melhor do que isso. Só que, de novo, nessa época tinha esse tamanho aqui, né? Então, não tem nem autonomia, né? Você tem que fazer o que tem que fazer. E eu fui crescendo, cara, e quando eu cheguei na faculdade, isso meio que estourou, assim. Porque chegou o momento onde supostamente ia começar, beleza, agora é por minha conta. Até aqui é o que é, não tem muito o que você escolher, daqui em diante você começa a escolher. Entre aspas, né? Digamos assim. Aí eu fui lá, não tinha ideia do que eu ia fazer, fiz um teste vocacional lá e deu afinidade com biológicas e exatas. Aí eu fui numa engenharia florestal, que era alguma coisa, né? Tá, biológicas e exatas, né? E, cara, quando eu cheguei na faculdade, nossa, eu lembro até hoje, assim, a sensação que me deu, cara, de desespero, assim. Porque eu passei na Federal, né? Um curso muito bom, é um dos melhores cursos da Federal e tal. Então, assim, entre aspas, estava tudo certo. Tava na minha vocação. Era só fazer. Só correr pro abraço, né? Mas, cara, quando eu cheguei lá, eu tinha na minha mente, assim, que, pô, beleza, agora vai começar a parada de verdade, né? Até aqui foi só um treinamento. Mas, cara, quando eu cheguei lá, de novo, a melhor faculdade lá pelo menos do Sul, né? Lá de Curitiba. Um curso muito bom. Cara, federal e tal, não sei o quê. Então eu sabia que, por tá bem conceituado nos olhos, sei lá, da sociedade, vamos dizer assim, o problema não era com aquele curso. Daí eu cheguei lá e era péssimo. Assim, era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa de antes. Era uma escola, só que com um monte de gente que agora, sei lá, se entupia de droga. Essa era a diferença. Tinha as drogas, os bares no arredor. Daí tinha cervejada, galera... Tá, é um monte de criança na escola, só que passou o tempo. Agora é um monte de adulto na escola. E, cara, eu senti a mesma sensação de antes, que aquilo não fazia nenhum sentido. Ninguém tava indo pra algum lugar que tinha, cara, um propósito. Ninguém ali tava, porra, eu nasci pra isso. Eu tava tipo, beleza, tô aqui, vou fazer isso aqui. Meu pai, a maioria lá tinha pai com empresa florestal, alguma parada assim, né? Galera do agro. Galera do agro, tipo isso. E, cara, começou a me dar um desespero terrível, porque pra mim aquilo ali era o momento onde as coisas iam mudar. Só que não mudou nada. E pela primeira vez na vida me deu a sensação de que talvez eu tivesse que viver aquilo para sempre mesmo. Tipo, me conformar em essa história, né? Corrida dos ratos, vamos dizer assim. Conforma que você tá na Matrix e vai embora. Exato. Tipo, vai ser uma merda para sempre. Pra mim não ia ter como, porque eu senti aquilo, né? E ia ser daquele jeito. E, cara, daí eu fui meio assim, desesperado, empurrando com a barriga, vendo o que acontecia. Mas chegou um ponto, eu fiz um ano, né, de engenharia florestal. No segundo ano, eu também lembro até hoje disso, passou as férias lá, né, do primeiro ano e tal, voltei pra faculdade. Foi uma aula de física, 2 ou 3, alguma coisa assim. Cheguei no primeiro dia de aula, né, daí, num laboratóriozinho lá. Cara, daí começou aquela coisa que a gente já fez faculdade, sabe, né? A professora mostrando o conteúdo programático do semestre. Aquele bagulho chataço, assim. Desse semestre vai ser assim, daí a gente vai aprender um monte de merda que ninguém vai usar, nem os caras que vão se formar nisso vão usar essa porra. E aí vai ter um trabalho lá do semestre que vai valer tanto, vão ser em, sei lá, em grupos de 5. Já podem fazer os grupos. Aí todo mundo começou a fazer os grupos assim. Cara, a sensação que eu tive naquele momento... Sabe aqueles filmes assim que você... Tem o cara tá no meio de um monte de gente falando e a câmera vai chegar. Sim. Cara, a sensação que eu tive foi essa. Eu falei, meu Deus. Tipo, tô no caminho errado. Eu tô todo mundo assim, tipo, beleza, vamos fazer os grupos e tal, se juntando já, galerinha. Cara, eu fiquei olhando pro infinito, assim, sabe? Eu acho que eu tive uma crise existencial. Tive uma crise existencial em 5 segundos ali. E, cara, eu fui embora. Eu simplesmente ali você abandonou. Fui embora. Assim, eu não pensei, eu simplesmente falei, cara, eu fui embora. Virei, saí pela porta, nunca mais voltei. E, cara, daí, como eu saí exatamente no começo do ano, tinha um ano inteiro até o próximo vestibular. E eu não sabia o que eu ia fazer. Como eu disse, né? Eu sabia o que eu não ia fazer. Sim.
Aquilo ali não podia ser. Tipo, você não tinha se encontrado ali ainda. Cara, não tinha como eu fingir que... Tipo, eu acho que eu ia ficar doente, sério, assim, muito rápido, se eu ficasse lá. Doente, passar mal mesmo. Eu assim. fiz isso com ciências contábeis também. Mesma coisa. Que massa. Pois é, cara. Saí das ciências contábeis, falei, não, isso não é pra mim, cara. Também já tinha passado o primeiro ano. Toda a grande história começa com uma grande desistência. Não né? cara, não vou ser contador, não tô feliz aqui, eu não tô feliz no primeiro ano, imagina daqui 4 anos, ou daqui, depois que eu entrar numa grande empresa e ter que seguir isso aqui para o resto da vida. As principais matérias do curso são as matérias que eu não gosto. E eu tinha bolsa de 90%. Olha. E aí eu falei, não, tchau. Aí entrei nessa área aqui. Que massa. Mas e aí, continua. Cara, daí eu saí fora e meio que aquele ano, cara, eu comecei aquela coisa que eu sentia, né? Que a vida podia ser melhor, assim. Eu comecei a tentar descobrir. Porque foi meio que um ano que eu me inscrevi para o vestibular de novo, porque não sei o que mais que eu ia fazer, né? Então eu me inscrevi de novo para fazer no meio do ano e tal, só que eu ainda tinha E seus pais nessa história? Cara, meus pais, eles sempre foram muito... Cara, eles foram muito bons. Eles foram pais excelentes, assim, olhando para trás, assim, né? Não foi fácil, sabe? Tive umas tretas pesadas, assim, com meu pai, especialmente e tal. Só que eu não tinha muito, assim... Cara, eles me amando, não tinha como eles falarem, vai voltar pra faculdade agora. Tava claro, assim, que realmente não era aquilo, né? E como eu já tinha me inscrito pro vestibular de novo, né? Era do tipo, tá, ele vai fazer outro vestibular e tal. Eles não iam me deixar ficar, vou tirar um ano sabático, né? Não tinha isso de jeito nenhum. Mas não falou, vai trabalhar? Cara, falaram pra eu ir fazer alguma coisa. Né? Daí eu fui fazer, inclusive eu fiz um vestibular nada a ver lá só para entrar em alguma coisa o mais cedo possível, né? Estudar qualquer coisa lá. Então eu fui meio que, assim, nesse processo de fazer alguma coisa aos olhos do mundo. Cumprir tabela, né? E fazer o que eu realmente queria fazer nesse ponto, que é descobrir o que é a vida. Sendo bem direto, porque é isso, né, cara? Se a gente tá falando de você decidir o caminho da sua existência e você não sabe, é porque você não entendeu o que é a existência. Você não sabe o que é a vida, se você não sabe para onde você tá indo. É muito simples isso. Quando a gente é jovem, a gente só tem que ir também, né? Porque você fica ali, mano, não sei o que é isso, tô contestando. Mas, mano, faz, que você vai descobrir durante o caminho, né? Às vezes se for um caminho verdadeiro, sim. Mas às vezes é falta de idade também, né? O adolescente, o jovem, ele é contestador e às vezes nem sabe o que tá contestando. Né? Sim. Mas esse é um impulso, a gente pode falar sobre isso também, né? Mas é um impulso importante. É um impulso importante e, cara, verdadeiro. O problema é o ambiente onde ele tá. No ambiente natural, esse impulso tem um propósito. Nesse lugar, ele fica bugado mesmo. Você fica bugado, né? A parada é essa. Tá, eu sinto que isso tá errado, mas as outras opções são péssimas também. E aí, de uma forma ou de outra, eu comecei a... Cara, não sei como. Sinceramente, não me lembro, mas eu comecei a, sei lá, pesquisar no Google, assim, cara, como a vida pode ser boa, sei lá, eu não sei como começou. Mas de algum jeito eu comecei a cair, cara, em conteúdos no geral, assim, quando eu digo geral, eu tô falando literalmente sobre tudo, desde anatomia, treino, dieta, nutrição, até, cara, psicologia e comportamento humano, até sociedade, política, cultura, antropologia, até... E daí foram longos anos, né? Eu tô resumindo muito esses anos aqui, mas... E aí, pra psique, a parte mais profunda da mente, né? A alma, digamos assim, mundo energético, mundo espiritual, cara, assim, daí foi realmente... Você virou um pesquisador da condição humana. Exatamente. Eu fiquei fascinado pela condição humana. É isso aí. E não só, tipo, vou estudar o que é a condição humana. E beleza, legal, é isso aqui. Não, é tipo, o que pode ser a condição humana? E eu brinco hoje que eu comecei a minha formação ali. A minha formação em neantropia. Nessa busca pelo máximo potencial, pelo paraíso na Terra. O que é a vida mais maravilhosa que um ser humano consegue viver? E, cara, desde lá, quando a neantropia começou, eu
criei esse nome porque, cara, não tinha como escolher sobre o que eu ia falar. Tipo, cara, vou falar sobre ancestralidade, nutrição. Cara, mas daí tem todo um universo a mais que eu quero falar também. Tá, vou falar sobre espiritualidade. Cara, não dá. E aí chegou um momento que eu falei, tá, eu vou ter que falar sobre tudo. E esse é o desafio até hoje, inclusive. Porque quando você fala sobre tudo, parece que você está falando sobre nada. Parece que não tá falando sobre nada, exatamente. Mas... dá uma bugada ali, quem tá vendo, né? Peraí, o que esse cara quer dizer? Né? Tá falando disso, mas tá falando daquilo, mas o que é? É isso ou é aquilo? Ou tá... E a parada é essa, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais esse caminho vai se revelando, mais isso vai se ajustando, né? Eu consigo explicar melhor também. Mas o que a neantropia é, em essência, é a busca pelo máximo potencial humano, pela vida mais livre, mais prazerosa, com mais vitalidade, com mais riqueza, com mais propósito, com mais valor. Cara, todas as coisas que as pessoas querem, qual que é o máximo de tudo isso que dá pra ter? E, cara, eu falo com todas as letras. Hoje, as coisas que eu vivi, que eu vi, que eu descobri, cara, são de outra dimensão. Assim, a resposta para essa pergunta, qual é o máximo, é uma coisa que, cara... É que o máximo depende de cada um, né? Depende de cada um. Depende do que você pensa, do que você idealiza. Sim. Né? Eu sou alguém que... sou um gamer, por exemplo. Mano, o máximo da condição humana para mim é ter, tipo, todos os computadores possíveis, ser alguém reconhecido por ser um gamer. Aí o outro, não, o cara é da natureza, mano. O máximo é viver. Cada um tem o seu máximo, né? Essa parte é o que eu chamo de... Hoje a neantropia tá mais organizadinha, né? Eu separo essa busca, eu chamo isso de restaurar o homem à imagem de Deus. A gente pode falar sobre isso também, o que significa isso, né? Mas, em resumo, trazer a perfeição de volta para a humanidade. E hoje a gente divide isso em 3 naturezas. Humana, masculina, ou feminina, né? Mas eu falo mais com o público masculino, né? E natureza individual. Então, se a gente está falando desse tipo de coisa, cara, um gamer, por exemplo, ele tem uma pira, vamos dizer assim. Todo mundo tem uma pira. Né? Cada um tem um negócio que é muito único, muito individual, um talento, ou enfim, um conjunto de talentos. Isso tudo está nessa camada. É a natureza individual. Ali é o lugar onde a máxima expressão vai ser completamente dependente da pessoa. Então, para cada pessoa vai ser uma coisa, 100%. E tem que ser assim. Mas nessas outras 2 camadas, elas que dão a base, né, para essa terceira, na natureza humana e masculina ou feminina, ali tem regras. Ali a coisa é o que é. Que é a questão primitiva. A questão a gente pode basear majoritariamente esse entendimento do que é o máximo dessa condição, olhando para a antropologia e para a ancestralidade. Não 100%, mas assim, dá uma base excelente. Então, nesses 2/3, né, entre aspas, é claro que isso não é um jogo numérico, né, mas só para simplificar, do pleno potencial humano, aí isso não depende de pessoa para pessoa. Isso é o que é. E daí, claro, no caminho individual, a pessoa pode escolher sacrificar parte ou todo da sua natureza masculina e humana, mas não vale a pena. Não vale a pena. Pode parecer que vale a pena, mas vai acabar prejudicando a manifestação individual também, seja o cara um gamer ou sei lá o que. Você acredita que como um ancestral, um ser humano mais primitivo, ele tinha uma condição humana muito melhor, muito mais feliz e eficiente do que o que a gente tem hoje? Cara, eu vou dar exemplos. E todos esses exemplos que eu vou dar são baseados não em algum achismo ou algum, sei lá, um elo perdido, misterioso, e sim no trabalho de 2 pessoas. Eu sempre falo isso porque quem quiser pesquisar isso e comprovar, e tudo isso que eu estou falando, pode fazer isso com tranquilidade. O trabalho do primeiro cara, que chama Weston Price, esse é um cara que fez um trabalho minucioso, completo, um compêndio gigantesco sobre a máxima expressão da saúde humana, especificamente da saúde. Isso tudo está dentro do que eu chamo de natureza humana. Né? E a outra chama Mary Ruddick. Ela está fazendo a mesma coisa, basicamente, só que hoje. O Weston Price fez lá no passado. Então, na época que tudo era preto e branco. Tem um videozinho ou outro lá, tudo foto em preto e branco, vídeo em preto e branco. O compêndio dele é um livro, né, com um monte de foto, com as descrições das jornadas dele e tal. E o trabalho da Mary é moderno. Então, ela faz podcast, ela tá lá, você pode mandar mensagem, ela não responde porra nenhuma, mas você pode. Você pode mandar. Então, você consegue ver lá, ela tá viajando hoje, ela tá fazendo isso hoje. Né? Então,
inclusive, ela me fez descobrir que esses caras existem hoje ainda. Eu achava que eles já tinham morrido umas décadas atrás, que não tinham mais tribos intocadas, mas tem. Então, nessas tribos intocadas, que essas duas pessoas viajaram o mundo inteiro visitando, existe uma condição, cara, que a gente chamaria de super-humana de saúde. Mas, na verdade, é a condição humana. Só que a gente está sub-humano. Faz sentido? Faz sentido. Vamos dar exemplos do que essa condição é. Primeiro, vou começar pelo que o Price viu. Como ele era dentista, ele começou buscando a saúde pelos dentes, né? Todas as pessoas nesses lugares, a gente já vai falar sobre quais são esses lugares, mas tem todos os dentes, todos, sem exceção, perfeitamente alinhados. Perfeitos. Se quiser, dá para puxar a imagem aqui? A gente pode colocar na tela. Se quiser puxar, só pesquisar o Aston Price em Google Imagens e aí vai aparecer um monte de imagem dele. Posso ir mostrando aqui, se for o caso. Eles têm todos os dentes perfeitos, sem cáries, não existe cárie. Sem, cara, o siso não cabe na boca, os dentes ficam tortos, tem que usar aparelho. Não existe isso. Todos os dentes nascem retos, perfeitos na boca. Não tem cárie, não tem problema de gengiva, não tem porra nenhuma desse tipo. Tem que arrancar siso. Não tem que arrancar nada. E detalhe, são pessoas que não têm escova de dentes, não tem pasta de dentes, não tem dentista, não tem ortodontia, não tem literalmente nada. É um monte de nego no meio do mato. Que fique claro. Deve ter o segredinho da floresta lá. A gente... Vai fazer... vai bochechar com, sei lá, alguma planta. A gente pode entrar nisso, né? Claro, o que eles fazem? Vamos falar sobre isso depois, né? Mas só para contextualizar. Começando, tem infinitos exemplos. Vou dar alguns, né? Então, esse aí já mata a pau, né? Pô, como assim? Não tem maloclusão, dente torto, cárie, não tem nada do tipo. Não só isso. O crânio dos caras é muito maior do que o nosso. Quando eu digo nosso, estou falando a média moderna. E esse, inclusive, é o motivo pelo qual os dentes estão todos alinhados na boca. O dente só fica torto porque o crânio não dá espaço, literalmente. Então, qualquer problema dentário, de maloclusão, que é, cara, basicamente ficar com a mordida errada, os dentes tortos, é porque a boca não tem espaço. O crânio não se desenvolveu de acordo com a genética. De novo, vamos falar sobre isso, tá? Mas como assim? Eles têm outro DNA? Não, é o mesmo DNA. Só que o nosso não se manifestou. Não come açúcar para ficar com cárie, para cair o dente, para estragar? Tem isso, mas isso é assim, 1% da parada. Pra gente, vamos dar vários exemplos. Não existe miopia, nem hipermetropia, nem, cara, todos esses nomes para olho torto. E a gente estuda isso na aula de ciências, né? Lembra que a miopia é quando o olho tá torto assim, da imagem se forma para trás. O olho não tem osso. Eu gosto de dizer isso, né? O olho é uma gelatinazinha. Para o olho ficar perfeitamente esférico, os ossos do crânio, especificamente a órbita ocular, precisam estar perfeitamente esférica. Então, quando o crânio não se forma direito, a órbita ocular fica um pouquinho torta para cá, um pouquinho para lá. Como ela fica, tanto faz. Dependendo do jeito que ela ficar torta, vai ficar miopia, astigmatismo, hipermetropia, 1 grau, 3, 4. Mas é tudo órbitas oculares mal formadas. Os caras não têm isso. Eles todos enxergam perfeitamente, sem exceção. As mulheres não têm dores de parto. O parto é assim. Chega lá o dia a mulher está em gestação, passa lá 9 meses. É 9 meses, normal. Não tem nenhum tempo extra do bebê desenvolver. Cara, a mulher fica de cócoras e dá à luz. Assim, saiu o bebê. E acabou. Não tem tipo, nossa, fica 5 horas sofrendo e gritando e dói pra cacete e tal. Não existe isso. Não existe TPM. Não tem. As mulheres não têm. Nossa, do nada elas ficam com, cara, cólica e tensão e questão. Não existe isso. Não existe dor muscular, sabe? Dor nas costas, dor no ombro, dor no joelho, eu não sei o quê. O jovem velho, né? Jovem velho. Cheio de dores. Jovem velho. E tudo isso que eu tô falando, leia-se. Não existe nunca. Não é tipo, os jovens não têm. Não, ninguém tem. Os caras de 80, 90, 100, 110 anos não têm. Mas numa tribo dessa não tem uma filtragem natural que, assim, porque a modernidade permite isso. Você nasce meio zoado ali, mas você vai tomando remédio, você vai tendo acompanhamento. Boa pergunta. E você vai longe.
Numa tribo dessa, pô, nasceu meio zoado, já era, cara, não vai sobreviver. E aí, consequentemente, os adultos são mais... Cara, poderia ser se o princípio, né, do porquê que esses caras são assim não fosse tão simples. Na verdade, o princípio fundamental dessa perfeição não existe nada diferente disso. Não existe. Num cenário puramente natural, de novo, habitat natural, vamos usar esse termo. Sim. Nós temos um habitat natural. Esses são seres humanos no seu habitat natural, com sua dieta natural, com seu estilo de vida natural. Nesse cenário, a saúde, primeiro, da mãe, né, dos pais, é tão perfeita, o espaço, cara, os hormônios, tudo que acontece durante a gestação, que é um processo infinitamente complexo, acontece de uma forma muito, muito, muito saudável. Tudo funciona. A criança já se desenvolve com uma nutrição infinitamente maior, com uma formação muito mais robusta. Sem depender de tantos hormônios. Sem depender de nada. Sem depender de um solo cheio de agrotóxico e várias outras coisas. E aí, quando a criança nasce, cara, ela já nasce super-humana em comparação a uma criança moderna. A gente consegue retomar isso. Isso é importante frisar sempre. Porque uma coisa que muita gente pensa quando ouve essas paradas então vou fazer o quê? Já tô errado mesmo. Não é. Dá para mudar, inclusive, o crânio. Outra coisa que eu não sei se interfere é a questão de muito cruzamento de raças, né? Que, pega um fulano que é daqui, outro que é de lá, um oriental com um negro com o europeu. E aí ficam esses cruzamentos, você pega numa tribo dessa, é uma galera que já... não sei se é um DNA parecido, mas é alguma coisa ali que já é como cruzamentos de cachorros. Você pega da mesma raça ali, a possibilidade de dar certo geneticamente é muito maior. Cara, também poderia ser, mas a gente é da mesma raça, né? Claro, tem pequenas diferenças morfológicas ali, mas não é como, né, um cachorro, por exemplo. E, mais uma vez, se o cenário oposto, o cenário de decadência, não tivesse sido observado ali em comparação direta com esse cenário de saúde perfeita, aí ficaria muito mais aberto para esse tipo de questionamento. Mas o que o Price, especialmente, né, descobriu, fotografou, cara, tem lá no compêndio dele. Pessoas com a mesma genética, assim, estou falando irmãos gêmeos. Irmãos normais, irmãos gêmeos, filhos, tios, sobrinhos, enfim. A mesma genética. O mesmo clã. O mesmo clã. Que se afastavam desses centros, desses Édens aí, vamos colocar assim. Que se afastavam. Lembro do filme A Ilha. Tipo isso. E, cara, coisa assim, o cara ia para uma rota de comércio que tinha ali perto, porque a maioria dessas civilizações, falando do tempo do Price agora, apesar de estar afastada, cara, você saía lá, pegava um barco, andava 3 dias de camelo, chegava em algum lugar civilizado. Sim. Que era basicamente o início da modernidade que a gente vive hoje. E os familiares, o mesmo DNA que aquela galera que vinha para esses lugares e deixava de viver o estilo de vida ancestral, puro, digamos assim, cara, tudo que está acontecendo hoje acontecia com esses caras. O crânio mudava, os dentes começavam a apodrecer, começavam a ficar tortos, os caras começavam a ter problemas de saúde, começavam a ter doenças mais da época, né? Tuberculose, cara, anemia. Quando tinham os filhos já nasciam mais debilitados ainda. E aí o filho já tinha com o crânio mais estreito ainda, mais problema de saúde, mais problema dentário. Então o que ele viu basicamente é que não é uma questão genética do tipo, no bom sentido, né? É uma questão de genética humana. E quando essa genética não se manifesta, mesmo que seja a mesma pessoa, tem caso lá de gêmeos mesmo, tem uma foto com um gêmeo lado a lado com o outro, né? Cara, é impressionante. Você vê que os caras são gêmeos mesmo, assim, né? Só que um dos caras tem o crânio maior, tem a cabeça mais ampla. Os dois estão sorrindo, né? Ele fez todo mundo sorrir para tirar foto, né? Mostrando os dentes. Cara, um deles com a dentição assim, tudo branquinha, perfeita, reta. O outro com já os dentes meio tortos. Um mais alto, maior, assim. Não é mais musculoso. É maior mesmo. Mais troncudo. Cara, mais troncudo, mais robusto. O outro não só mais fraco, mas a postura pior. Cara, um com cabelão cheio, o outro já com umas falhas aparecendo. Então,
enfim, né? Para resumir, basicamente o único fator que gera esse distanciamento dessa saúde perfeita é estilo de vida. Ambiente, né? É ambiente e estilo de vida. 100%. 100%. Sendo assim, a parte boa, a notícia boa de tudo isso, é que se a gente adequa e ajusta o nosso ambiente para espelhar, claro, não vai ser a mesma coisa que esses caras, mas para espelhar, para se aproximar ao máximo daquilo, respeitando o nosso tempo. De novo, essa é a ideia da neantropia, né? Não é só antropia. Não vamos voltar para a caverna. Não. Nova forma de viver a perfeição humana. A gente consegue retomar. Claro, é muito mais difícil do que você já nascer assim. É claro. Mas aí eu te pergunto, como que a gente consegue retomar, sendo que a gente depende de comida industrializada? Tipo, tudo bem, não é que a gente depende, mas... a grande parte da produção, a não ser que você, vou morar na roça e vou plantar o que eu vou comer, vou criar minhas galinhas, vou comer a carne do gado que eu sei que eu vou produzir sem os hormônios da carne que a gente... É mais ou menos isso que você recomendaria? Cara, aqui a gente está falando de um pedacinho da neantropia, né? Uhum. De novo, a neantropia como um todo, que eu chamo da imagem de Deus, essa perfeição absoluta. Aqui a gente está na natureza humana. Então, tudo isso que a gente está falando está dentro da natureza humana. Não falamos de masculina nem de individual ainda, né? Essa natureza tem basicamente 2 polos. O corpo e a alma, vamos colocar assim, né? Então, tudo isso que a gente está falando está dentro do corpo, dentro Sim. da natureza humana, dentro de tudo. Não chegamos no espiritual. Né? Isso, só para deixar claro que assim, tem muito mais coisa. Sim. Isso já é um universo, Sim. claro, né? Tanto que a gente está falando, dá para falar um podcast inteiro sobre isso. Mas... se a gente está falando só disso, a solução é basicamente... Cara, vou colocar 2 níveis de solução. Tem a solução paliativa e a solução absoluta, né? A solução verdadeira. Paliativa, cara, eu moro no centro de São Paulo. Não tem como eu mudar o estilo de vida agora. Tipo, não tem como eu morar em Embu das Artes, não tem como, né? Assim, começar a me afastar e tal. Tudo bem, dá pra fazer muita coisa mesmo. Hoje tem, cara, centenas e centenas de pessoas que já me mandaram mensagem que mudaram completamente nessa camada aqui, né? Cara, mudaram energia. Me falam, cara, é insano o jeito que eu tenho energia agora. O jeito que o cara treinava lá. Cara, eu tô conseguindo levantar muito mais peso. Treino o dobro do tempo, canso metade. Cara, acordo disposto, vou trabalhar, durmo bem pra caralho. A testosterona sobe pros homens, né? Mais especificamente. O que também é só um indicativo dessas coisas, né? Dessa vitalidade. Cara, o cara tá... a libido aumenta pra cacete. Tem uns relatos engraçados sobre isso, inclusive, que os caras mandam. Mas, enfim, uma transformação incrível. Tem gente que fala, cara... você mudou minha vida. Completamente. Muito obrigado. E muitas dessas pessoas no meio de São Paulo. Para dar um exemplo assim, né? No olho do furacão. No olho do furacão. Então, como que a gente faz isso? Cara, tudo que a gente puder fazer para simular um estilo de vida puro, a gente faz. E não é tão difícil quanto parece. Então, vou dar um exemplo. Cara, se eu vou começar a me aproximar de uma alimentação ancestral mesmo, eu vou olhar para muita gordura animal, de preferência pura, caseira. Né? Quando eu falo caseiro, eu estou falando um tiozinho lá que cria porco. Ele mata o porco, vende a banha. Desse tipo de coisa. Produtor local, rural, colonial. Alimentos, por exemplo, leite cru. É uma coisa que o povo nem sabe que existe. Nem sabe qual é a diferença, acha que é impossível achar. Queijos coloniais, ou de novo, caseiros, de produção local. Cara, frango caipira e ovo caipira, que também, caipira só quer dizer que é um bicho que está lá no meio do mato. Não tem nenhum sistema. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é os alimentos mais carregados de energia vital são os mais fáceis de produzir. Então, é claro, se a pessoa mora em São Paulo, ela não vai conseguir produzir. Aqui tudo isso é vendido pelo triplo do preço. Então. Então, assim, eu quero ter uma alimentação orgânica. Se prepara, que você vai gastar o dobro ou o triplo do preço. Aí tem
tem um segredo, entre aspas, que é engraçado, né? Não, é o oposto de segredo, mas enfim, acaba sendo. Que é, isso não é orgânico. Se você vai comprar orgânico, vai acontecer isso mesmo. Porque o que é um orgânico? É um produto que supostamente não usa agrotóxicos, ou não usa químicos, ou não dá injeção no frango, sei lá o quê. O orgânico, ele fala meio que do que você não faz, não do que você faz. Faz sentido? Mais ou menos. Do tipo, eu não uso agrotóxico nesse morango. Tá, mas não Tanto faz explico o processo, eu não isso. explico o que eu coloco de fato. Exatamente. Então tá, tem um morango sem agrotóxico. Ele tem o selo de orgânico. Tá, eu sei o que não tem nesse morango. Mas e aí? Isso é um pedacinho da equação. E acaba sendo meio que é uma camada extra de Matrix ali em relação à alimentação. Porque, cara, eu não coloco veneno, então beleza, agora é o triplo do preço. Gourmetizado. Gourmetizado. E, cara, sem falar que isso aí tem falcatrua pra cacete nisso. Gente que compra o selo e pronto, orgânico, mete lá, não tem orgânico de porra nenhuma. Tá lá uma puta indústria por trás. Tem uma indústria por trás disso. Né? Então, o segredo é você comprar o que não é orgânico. E quando eu digo não é orgânico, eu tô falando do selo. Né? O selo, o termo técnico orgânico. É você comprar o caipira. Ou rural, ou, por isso que eu falo, né? Colonial, caipira ou rural. Geralmente são esses termos que o povo usa. E aí, cara, aí que tá o ouro do ouro do ouro. Por quê? O que acontece? O povo que vende, o produtor rural, produtor local, que vende essas paradas, eles não valorizam o produto que eles têm justamente porque não é orgânico. Porque não tem uma vigilância sanitária, não tem, enfim, nenhuma dessas indústrias aí que ganham bilhões em cima de selos, né? Então não tem um mercado e uma economia girando ao redor disso. E via de regra, os produtos que eles vendem são mais baratos do que você encontra no mercado. E são os melhores possíveis. Porque é exatamente a criação natural. Então vou dar um exemplo, né? Cara, um morango que a gente estava falando. Como os caras plantam morango? Via de regra, ou é hidropônico, que é basicamente plantado na água. Uma coisa que é plantada na água é como se fosse uma planta que cresceu com ração. Planta não é para crescer na água. E daí os caras têm que colocar uns nutrientes, uns adubo químico lá na água. Pode até ser adubo orgânico. Mas, cara, essa parada não é feita para crescer na água. Então ele já cresce com muito menos densidade nutricional. Mas os caras não tacam veneno, ou pelo menos subornam o selo lá, então o negócio é orgânico. Já o caipira lá, cara, ele planta morango no quintal lá, do lado de uma plantação de alho, do lado de uma plantação de sei lá o quê. E ele coloca o morango no chão e vai embora. Faz isso. Pode até colocar um NPK lá, um adubozinho básico, alguma coisa, mas não vai ter uma adubação química. Não o produtor local. Não estou falando de produtor que vende para a indústria. Sim, em grande escala, né? Produtor local, uma família, uma pessoa que faz isso. Então, quando a pessoa faz só para si mesma, é meio que o único jeito dela fazer é não ficar inventando moda. E quando você não inventa moda, você tem um milagre acontecendo, que as coisas acontecem do jeito que Deus fez para acontecer. Só acontece naturalmente. Né? Então, os produtos desses caras são os melhores de todos. Como que os caras criam galinha? Solta, no meio do mato. As galinhas dormem na árvore, às vezes não tem nem galinheiro. Bota ovo no meio do mato. Eles têm que ir lá pegar, descobrir onde a galinha fez o ninho. Vai lá, pega um ovo de uma galinha que passa o dia inteiro ciscando embaixo do sol. Tipo, se você for comprar uma galinha, tá lá, de galinhas cage free, não sei o quê, que tomam 10 minutos de sol por dia, daí tem um momento que os caras da indústria abrem pra galinha sair, 10 minutos no relógio, aí volta pra dentro. Então, esses produtores locais, rurais, eles têm os melhores produtos, estourado, infinitamente melhor do que qualquer produto orgânico. Segundo, o selo é você. Você vai lá e vê. Você não precisa confiar que um cara lá que pode simplesmente ter recebido dinheiro para dizer que aquilo é bom, disse. Você vai e vê. Porque você pode visitar, se você quiser, você não é obrigado. Quem tá num grande centro, cara, a última coisa que ele vai fazer é isso, né? Então, não é obrigado a visitar, né? Mas o que eu quero dizer é, você pode verificar, se você quiser. Vai lá dar uma olhada, né? Entende? Isso. E terceiro, é mais barato do que no mercado. Não só não é mais caro, mais barato. E aí entra a parada, como conseguir isso? Tá, se eu moro, de novo, no centro de São Paulo, eu não consigo ir para sei lá onde, no interior, e buscar o produto. Só que tem
duas formas de conseguir. Primeiro, diretamente com gente na cidade, porque gente da cidade às vezes compra. Tem gente, sempre tem. Cara, uma senhorinha que veio do interior para São Paulo faz 10 anos, mas ela não conseguiu ficar sem leite cru. Porque quem cresce com essas paradas, todos falam, cara, não dá. É outra coisa. Assim. Você vai perguntar para avós e bisavós da vida, pergunta, cara, como que era aquele leite, aquela manteiga? É outra textura, né? Outra coisa. Então tem muitos que você consegue meio que encontrar, às vezes até pequenas criações. Do nada, perto de um parque lá, tem uma mulher que cria vaca. Não não são 3 hectares de pasto, mas tanto faz, porque uma vaca bem cuidada, em um terreno minimamente, minimamente bem cuidado também, vai conseguir se criar com tranquilidade. Então, às vezes, tem gente que cria no meio da cidade. E sempre tem. Cara, tem em Curitiba, tem em São Paulo, tem em Florianópolis, tem em Belo Horizonte. Você se preocupando e tendo ali essa disponibilidade atrás, você vai encontrar, né? Você pega em bairros afastados aqui, na periferia, tem aqueles espaços de fios de alta tensão. Sempre tem uma hortinha ali, uma tiazinha que vende o alface ali, que ela faz mesmo. É isso. Tem que procurar. E aí, se encontrar desse jeito, o que você pode fazer? Ou você pode ir buscar uma vez por semana. Não precisa ir todo dia, sei lá. Cara, mas puta, vou ter que ir uma vez por semana. Tá, mas você não vai no mercado? Sabe? Tipo... Então, não vai no mercado, vai nessa porra. Você já Porque a galera tem muita preguiça. A galera fala assim, não, vou no mercado, já pego tudo lá no mesmo lugar, já tá na prateleira e aí tenho mais tempo pra pensar no trabalho. São Paulo é assim, cara. Tudo vou agilizar porque, tenho que trabalhar. Então, aí começa. Só que daí você agiliza o trabalho e tá com 200 de testosterona. Eu uso a texto só como uma referência, né? E aí, cara, tá cansado. Vou descrever a vida do trabalhador urbano médio. Cara, acorda cansado, acorda querendo dormir e vai dormir querendo acordar. Não consegue dormir, fica meio que, cara, tá acordado na hora de dormir, tá dormindo na hora de acordar. Cara, tá sempre com uma coisa meio, sei lá, uma pequena falta de ar, um pequeno cansaço, ou grande mesmo, né? Mas uma exaustãozinha crônica assim, que não é um negócio que vai te derrubar, mas, claro, uma vez por mês ou a cada 2 meses te derruba. E aí você fica doente 6 vezes por ano. O que é uma insanidade. Eu não fico doente faz, sei lá, 5 anos. Não existe isso de ficar doente o tempo todo. Mas de vez em quando a pessoa derruba, fica doente. Vai lá, antibiótico. Daí tem que comprar antibiótico. Tem que cuidar da doença, vai ter que gastar tempo pra cuidar dessa porra aí. Cara, aí o trabalho em si, a pessoa não consegue fazer o melhor, cara, daí começa a ficar cansado mentalmente também. Não concentra, não rende tão bem quanto poderia. Cara, tá com dor muscular, então tem dor na lombar ou dor no ombro, essas dores clássicas, assim. Cara, faz academia, tá? Porque tá se exercitando. Só que, cara... Faz mal feito. Faz mal feito e já tá tudo fodido. Pode até tá com, cara, sei lá, musculoso, mas isso não é sinal de saúde nenhuma, cara. Tanto que os caras menos saudáveis do mundo são os caras mais musculosos do mundo. O povo que injeta mesmo. Tá, você tá cheio de músculo e tá tudo fodido. Cheio de hormônio. Então, não tô dizendo que... né? Claro, este exemplo nosso não tô falando de hormonizado. Tô falando que músculo não é sinônimo de saúde. Academia não é sinônimo de saúde. Então a pessoa tá... Cara, ela tá existindo em 15% do potencial, 20, 25, estourando. Você descreveu 80% dos paulistanos. Então, e aí, cara, qual que é a lógica de você olhar e falar, tá, eu não vou gastar tempo pra ficar, tipo, mudar minha saúde completamente, ter vitalidade, ter ímpeto, e vou falar com o homem, ter tesão, ter libido, testosterona mesmo. Eu falo disso porque é aí que pega o público masculino, né? Você fala, tipo, cara, sua vida pode ser melhor? Cara, não, foda-se. Você fala, tá, e você pode transar mais. O cara, opa, aí mudou, né? Mas tem um dado que nunca na humanidade a galera transou tão pouco quanto agora, né? Pois é, claro. Então, eu trouxe uma sexóloga aqui, ela falou, a juventude não quer saber mais de transar. Sim, porque tá quimicamente castrado. Efetivamente é isso. Castração química. Substâncias químicas que inibem a produção de testosterona.
É exatamente isso que está acontecendo. Não só químicas, né? Não estou falando só do ar, do estilo de vida, da alimentação, do todo o ambiente, a parte mental. Aí as outras partes da neantropia, né? Vamos colocar assim. Mas se a pessoa está vivendo isso, cara, é uma questão de colocar na ponta do lápis. Cara, tá. E se eu tivesse o triplo de energia? Porque isso acontece brincando. O cara faz mudanças ridículas, triplica a energia. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Toda hora tem gente que me fala, cara, minha energia quadruplicou. 10 vezes mais, tá ridículo, surreal. E eu falo, tá, você só tá normal. É só isso. É tipo, caralho, eu sou super-homem. Não, você é só um homem mesmo. Mas num grande centro, o cara tá com essas questões que você tem. Aí vão falar pra ele, vai no nutrólogo. Aí o cara vai no nutrólogo e aí ele vai ouvir um médico. Ele vai ouvir a ciência, a medicina. Sim. E aí o cara vai falar assim, beleza, então o que você precisa é uma farmácia de manipulação. E aí ele te passa um combo que você vai gastar R$2.000 por mês tomando suplemento de tudo quanto é tipo e ainda você vai te dar uma injeção hormonal para você aumentar a sua testosterona. Aí você fala, mas peraí, por que eu vou me preocupar com a minha alimentação se eu já tô gastando R$2.000 de suplementos? Pois é. Cara, eu gasto com suplemento, pra você ter uma ideia, R$0. Nada. Não tem nenhum suplemento. Isso é parte do que eu falo no coisa do testosterona. Cara, não tô falando que se não é sem usar, sem injeção, vamos colocar assim, né? Sem anabolizante. É sem nada. É só... Sem creatina, whey... Nada. Falo suplemento... Você treina pesado? Não, faz tempo que eu não treino pesado. É. Mas isso eu tô falando de saúde. Se eu quiser treinar pesado, eu já tive... Eu tô com 62, eu já tive mais de 15 quilos a mais. Eu já cheguei a pesar quase 80. Já fui musculoso. Uhum. Não quis mais, sendo bem direto, assim. Não é uma prioridade na minha vida hoje, né? Um dia eu acho que eu vou voltar. Mas o ponto é, cara, a energia que eu tenho, a testosterona que eu tenho, a galera tem medo. O especialista que vê, a minha testosterona é de 1.300 e pouco, né? O último exame que eu fiz deu 1.360. O povo acha que, você vai ficar doente. É, você pega um médico e vai falar, mano, tipo, nem os marombeiros têm isso aí. Pois e é. Quando tem é perigoso. Então, é perigoso, é suprafisiológico. É. Tá, engraçado, né? Porque faz anos e anos que eu tenho essa testosterona, faz mais Mas de você tá novo também, né? Vai pegar nos 40 aí, quero ver manter. É o que o povo fala, mas tô com 29, Espero que sim, né? bem pra caralho. Uhum. O povo fala que, cara, que vai cair o cabelo. Tô esperando. Tô até deixando crescer pra ver se ele pesa e cai, mas não tá funcionando. Ah, nossa, você vai ter problema hormonal, doença, não sei o que. Cara, tudo perfeito, energia pra caralho. É uma questão de... Essa pira de ciência teórica ou medicina farmacêutica é surreal, cara, porque é tudo baseado no que não acontece. Ah, não, mas um dia vai acontecer. Ah, pode ser que não sei o que. Ah, não sei o que. Só que você pega todo mundo que tá usando, tá com a testosterona em níveis normais, que tá usando suplemento, que tá todo mundo muito pior. É uma questão de puramente de você ver com os próprios olhos, sentir. E o povo que começa a viver na entropia sempre me fala isso. Fala, cara, Gabriel, o que me atraiu na parada que você faz é, você fala, faz e você vai ver. E todos os caras, ontem estavam encontrando uns deles aqui, todos, a vida completamente transformada, falam, cara, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e fiz. E aí eles começam a ouvir a mesma coisa, né? Todo mundo fala, você vai morrer, você tá louco, você vai... Isso, cara, cada vez melhor. Tem gente que emagreceu 14 quilos, tem gente que ganhou 14 quilos de massa, né? Os caras que eram gordos emagrecem, os caras que eram muito magrelo ganham massa, os caras que estavam muito cansados ficam bem pra cacete, os caras que não tinham libido começam a ter muito, os caras que não trabalhavam direito começam a produzir o dobro, os caras que não dormiam direito começam a dormir igual criança, os caras que tinham dor e problema postural, ajeita a postura, acaba a dor. E chega uma hora que eu falo, tá, cara, em que ponto você vai dizer que, nossa, esses caras um dia vão ter problema? Mesmo que fosse o caso, cara, é melhor você, sabe, um dia você vai ter um mal súbito porque você tá extremamente saudável. Eu vi numa conversa sua, você falando que grande parte da ciência é uma seita, né? Sim, da ciência, do cientificismo, né? A ciência moderna. É um discurso até um pouco perigoso, né? Que vão falar assim, o cara é anti-ciência. Mas eu queria entender de você por quê e qual que é a sua teoria por trás disso. Cara, a parada é muito simples. O que as pessoas chamam de ciência hoje é uma seita prostituída. A maioria das pessoas. Existe a ciência com C maiúsculo. Cara, o que é ciência? Vamos pegar no princípio da ciência. Cara,
Não que a história seja essa, né? Mas só pra gente visualizar. Tava o cara lá, caiu a maçã na cabeça dele. Nossa, as coisas caem. Vou lá, começo a testar. E se eu soltar uma coisa leve e uma coisa pesada? Será que a pesada cai mais rápido? Não cai. Beleza. Então, ciência é você simplesmente bolar hipóteses. É um método científico. Né? Quem quiser procurar no Google método científico, você bola uma hipótese. Cara, eu acho que é assim que o mundo funciona. Será que é? Você testa de acordo com os resultados, ou você fala, não, com certeza não é isso, ou você fala, pô, talvez seja alguma coisa nessa linha. Você pode retestar e tal, mas enfim, você chega em algum ponto e você fala, cara, compreendi melhor a realidade baseado nos resultados práticos que eu tive testando hipótese. Sim, através de estudos. Isso é ciência. Só que aí entra a parada. O que não é ciência, que hoje a galera chama de ciência? Estudos. Exatamente. Cara, mas como assim? Estudo é exatamente isso. Em pouquíssimos casos. Porque quando a gente coloca essa intermediação de, cara, eu vou confiar que a revista que publicou esse estudo sempre, sei lá... Não tem nenhum viés por trás. Não tem nenhum viés, não tem nenhum tipo de conflito de interesse. Conflito de interesse é, cara, o dono da revista é acionista de uma empresa farmacêutica que fez um estudo lá que foi publicado. Eu vou considerar que todo o processo que acontece nos bastidores do cara, desde o moleque estagiário de laboratório lá, até a supervisão, até a análise dos resultados, até a verificação, até o viés de todos os caras que leem lá, como que chama? Os pares, né? Análise de pares e tal. Todos esses caras é perfeita. E, cara, assim, sendo bem direto, é um conto de fadas. Não, beleza, tudo isso é perfeitamente idôneo. Cara, vai em qualquer empresa ou qualquer instituição de qualquer coisa e vai ver o que acontece nos bastidores. Em todas as empresas, desde escola até mercado, até restaurante, até fábrica de qualquer coisa, tudo é uma palhaçada do cacete. Porque atrás das portas, por isso que eu digo bastidores, né? Quando você não vê o que está acontecendo, cara, e especialmente quando você está falando de instituições, que daí não é uma pessoa, o cara fala, não, eu fiz esse teste e está aqui. Vira uma pessoa jurídica, a coisa perde o rosto. E tem duas coisas que acontecem quando isso começa a ser normalizado. Primeiro, quando a gente confia em pessoas jurídicas, a gente, primeiro, deixa de confiar em pessoas físicas, né? Segundo, a gente dissocia todos os fatores primordiais de verificação da idoneidade, cara, de que aquilo tá certo, tá sendo feito direito. A gente dissocia da realidade e meio que confia para alguém que a gente nem conhece. Então, como que eu sei que uma pessoa é uma boa pessoa? Você nunca vai pegar, tipo, cara, você nunca tinha visto nenhum conteúdo meu, mas alguém te apresentou um paper lá. Esse estudo aqui diz que o Gabriel é fantástico. Cara, tá, mas posso conhecer o cara? Posso ver como ele é, posso trocar uma ideia ou assistir um conteúdo pelo menos. Então a gente sabe naturalmente que a única forma de você realmente entender se algo faz sentido é você conhecer, você saber minimamente o que está acontecendo ali. E o problema é, as pessoas não sabem nada do que acontece. Se pegar qualquer pessoa hoje que confia 100% na ciência moderna, nessas paradas de estudos e tal, e perguntar, tá, me fale exatamente como é o processo. Esse estudo aí que você está usando para provar X ou Y, me fala exatamente como aconteceu. Cara, a pessoa não faz a menor ideia. Não. A menor ideia. Cara, não. É outra área. Não tem nem como você saber tudo sobre tudo. Então, não tem como você saber tudo, né? Mas pelo menos como acontece. Porque se você não entende as questões políticas que estão envolvidas nesse processo científico, mercadológicas, né? Mercadológicas, porque não sei se o povo que está assistindo sabe, mas para você publicar um estudo custa muito caro. Estou falando de milhares de dólares. Não é tipo, nossa, o cara fez ciência. Vamos publicar porque a ciência é boa. Cara, custa muito caro. Então já começa aí. Do tipo... Não, e é o estudo que combate o outro estudo, e aí aquela disputa de interesse. E aí começa a acontecer essa porra. Por que qualquer coisa... Por que se a gente trouxer um vegano e um carnívoro aqui, os dois vão citar estudos? Eu ia falar exatamente disso. Minha esposa, eu tenho essa conversa com ela. Ela tentou virar vegana, no final das contas ela é vegetariana, ovo lacto vegetariano. Mas ela me mostra estudos que os vegetarianos, que os veganos... Eu falo, tá, mas isso tem um viés. E aí a gente fica nessa... Exato. Eu falo, faz o que você quiser. Eu vou comer minha carne. Então, é isso.
E aí você consegue encontrar estudos revisados por pares, publicados na revista não sei o quê, de vegano e de carnívoro. Como assim? Não faz sentido isso. É porque o problema está no intermédio. O problema não é a realidade. Daí o povo acaba achando que é, porque, de novo, confia 100% no intermediário. Tipo, publicaram um estudo, eu confio 100% porque é ciência. Só que daí no meio do estudo aconteceu uma palhaçada gigantesca. Cara, isso eu não tô falando de uma teoria conspiracionistas mirabolantes. Cara, eu não sei se eu posso falar o nome da marca, mas enfim. Pode. Pode? Teve uma marca de cereais, a Kellogg's, que, cara, não sei quanto tempo atrás, mas teve estudo publicado, cara, nessas Lancet da vida. Não sei, nem sei o nome dessas, mas essas grandes mesmo, assim. Tipo, cara, foi publicado lá, é isso aí. Cara, um escândalo fudido, que assim, simplesmente era mentira pra caralho. Os caras pagaram milhões de dólares pra um cara lá, sei lá onde, da direção do bagulho, sabe? Pra publicar os estudos. Depois descobriram, teve todo um caso sobre isso. Tá, mas quem sabe disso hoje? Ninguém sabe disso. Ninguém. Então, isso aconteceu uma vez só. Imagina que acontece o tempo todo. É claro que acontece o tempo todo, é óbvio. Então, o problema dessa ciência moderna é que as pessoas confundem laboratório com método científico. Confundem paper com método científico. Ter um estudo, um papel, um PDF, não quer dizer nem fudendo que aquilo é ciência. Ciência é verificar. E tem isso. Ciência precisa ser replicável, verificável. Essa parte a galera esquece. Isso é parte do método científico. Você precisa ser capaz de replicar o resultado que a pessoa teve para que aquilo realmente seja ciência. Quando que alguém replicou alguma coisa que viu no estudo? Cara, então, mas o problema é isso, né? A gente tem que desconfiar, mas também não pode desconfiar de tudo e ser o cético que não acredita em nada, e aí você começa a enlouquecer. Porque você fala, meu, não consigo acreditar em nada mais. Tudo parece uma grande mentira. É isso. Tipo, como não ser esse cara que não acredita em nada? Cara, aí entra a neantropia. Não de, nossa, me ouçam, não é isso que eu tô falando. Entra o princípio por trás da neantropia. Você pode usar o nome que você quiser. Como eu disse, o princípio é retomar todo o potencial da humanidade para o futuro. Uhum. Qualquer um que está fazendo isso está fazendo entropia. Então, como que eu faço isso? Cara, não fico louco, né? Não viro o velho do chapéu de papel alumínio, né? Exato. Cara... Conspiracionista. Conspiracionista. Eu busco a verdade baseado na realidade prática. E aqui no que você pode ver, que você pode tocar, é isso? Sim, não só isso, tá? Vamos por partes. Tá. Vamos começar aqui, eu vou explicar antes que a galera fale, então você não sabe que a Terra é plana porque você nunca viu. Calma. Daqui a pouco vai ter gente escrevendo isso aí. Sim, então vamos por partes. Vou começar do começo, porque isso é complexo. Estou falando de um modo novo de viver a vida. Não vou conseguir resumir isso em uma frase, né? Então, para começar, sim, a gente começa em questões simples, do tipo alimentação. Beleza, se tem 40 estudos falando de vegano e 40 estudos falando de carnívoro e todos falam que ambos são maravilhosos, mas os dois são opostos, ao invés de eu ficar louco, achando, nossa, o que eu faço? Tá tudo errado. Eu começo a pensar. Isso é muito louco. Parece que eu tô zoando a pessoa, né? Mas não, realmente é isso. As pessoas estão acostumadas a não pensar. Tipo, tá, me dá a resposta pronta, um paper, é isso, ok, vou fazer. Mas calma, é aí que entra esse processo. Como eu falei, né? O que está por trás desse paper? Isso é pensar. Vou pensar, vou entender, cara, quem que financia essa parada, como é que acontece, como é que é o processo. Tá, mas e se nesse processo alguém fizer merda? Sei lá. Bom, beleza. Então eu começo a enxergar coisas simplesmente pensando. Questionando, né? Questionando, dando uma olhada em como as coisas acontecem. Então eu faço a mesma parada com o que diz respeito à minha vida. A minha alimentação. Vamos pensar. E aí, cara, eu trago a resposta pronta, porque né, eu fiz isso durante anos e ensino milhares de pessoas a fazerem isso e sim, funciona pra caralho. Mas o que a pessoa pode pensar? Cara, se tem um jeito certo de seres humanos comer, tem um jeito certo de... se tem um jeito certo de animais comerem, tem um jeito certo de seres humanos comerem. Como é que a galera descobre, cara, qual que é a dieta de um urso? O povo vai no meio do mato, olha um urso, vamos ver o que ele faz. O urso vai lá e come as coisas que o urso come. Beleza, então o urso come isso, aquilo outro, etc e tal. Come tudo isso aqui.
Então, o que um urso come? Isso aqui, que ele está comendo no seu habitat natural, sem ninguém encher o saco. Naturalmente, o mesmo princípio se aplica à humanidade. Vamos esquecer toda essa ladainha. É vegano, carnívoro, não sei o que. Tá, cala a boca todo mundo. Vamos colocar à prova essa parada? A gente pode fazer a mesma coisa. Vamos olhar no habitat natural. O que é que seres humanos comem? E aí entra o que eu falei do Price, né? O povo não sabe que mas onde que tem um habitat natural humano? Realmente, se esses caras não tivessem feito esse trabalho, aí não saberia a resposta. Mas Deus é bom e fizeram. Então, tem lá. O que ele viu. Isso é ciência. Isso é ciência de verdade. Porque o que ele fez? Ele foi, viajou o mundo, foi para, 10, 15 tribos completamente isoladas, fotografou todo mundo, contou a história de como ele chegou lá, falou qual é o lugar, fez análise dos nutrientes que tinha, descobriu uma vitamina nova, trouxe a vitamina lá de volta para o Canadá, deu para crianças, as crianças começaram a curar cárie, coisa que até hoje, 400 anos depois, dentista aprende que é impossível você curar uma cárie. Mentira. Pode curar cárie. Na neantropia, o povo cura cárie o tempo todo. É fácil você fazer isso. E anotou os resultados, colocou tudo num compêndio e falou, tá aqui, ó. É a realidade, tem foto, faz sentido, você acompanha, você entende o que aconteceu, o que estava rolando nos bastidores. Você consegue ir lá, né? Tipo, é esse lugar, então não tem conflito de interesse, ele não tá vendendo negócio, ele não cobrou dinheiro. Mas usando o mesmo pensamento questionador, eu posso falar, esse estudo aí, essa pesquisa, ela pode ter um viés, sei lá, sabe-se lá qual, e não ser verdade de fato. Pode. E cair na mesma. Pode, só que a diferença é real. E aí entra a parada que foi a primeira coisa que eu disse, né? Você baseia na realidade prática. Um paper é uma realidade teórica. Eu não conheço as pessoas que estavam lá, eu não vi se aconteceu. Tem foto do negócio, qual era a dieta completa delas, o estilo de vida. Já nesse caso, é uma ciência prática. Faz sentido? Tem todas essas coisas. É um cara que foi e fez essas coisas e tem fotos e tem relatos de múltiplos lugares, então é uma coisa prática. É completamente diferente. E, de novo, se o cara tivesse dito, é isso aqui que eles comem lá no meio do mato. Não, só tô dizendo que o cético vai usar o mesmo argumento, vai falar assim, mas isso aí tem, mas pode ser tudo forjado. Sim, pode ser forjado. Mas aí entra o ponto, né? Em algum momento você vai ter que comer. Em algum momento você vai ter que acreditar em alguma coisa. Vai chegar a hora da janta, né? E aí, você vai fazer o quê? E aí, o que você pode fazer? Pegar um bis, um chocolate e comer. Um bis branco e ficar lá sendo cético. Você pode simplesmente testar. Você pode testar. E aí, de novo, você quer testar tudo? Pode testar tudo. Mas a parada se você pensa e analisa a diferença de estudos teóricos cheios de conflitos de interesse e que se contradizem para uma coisa completamente diferente, que inclusive essa alimentação ancestral, ela é meio que a transcendência das outras. Dá para dizer que a alimentação é 90%, 80%? Quanto você diria que a importância da alimentação nessa estilo de vida mais saudável? Assim? Na neantropia como um todo, na perfeição humana, né, nesse estado absoluto, cara, 20% para 30%. Até que não tanto. Agora depende do que a gente está falando. O ar que você respira. Dentro da natureza humana, aí uns 80% talvez. 50%, 60%, 80%. Aí tem outros pilares. O ar que você respira, né? Que é o ambiente que você tá. Aí tem vários fatores secundários de novo, né? Depende do que a gente está falando. Se a gente está falando só da natureza humana, aí tem outros fatores que são secundários de fato. Por exemplo, cara, o ar que você respira, a água que você bebe, cara, o que você passa no corpo, desde sabonete até protetor solar, especialmente, também, né? Até shampoo, até... O colírio que você usa. Colírio, tudo que é químico que você coloca na pele ou para dentro do corpo, porque se você colocou na pele, você colocou para dentro do corpo, né? Só não tomou. Sim. Tudo, você tá absorvendo. A mulher, o anticoncepcional, aquela... Puta, cara, meu Deus do céu, isso é uma mini quimioterapia aquilo lá, um negócio insanamente venenoso. Mas basicamente tudo que a gente usa hoje, que é químico, é venenoso. A vida não é química, a vida é biológica. Então, o que eu quero dizer com isso é, mas tem reações químicas. Não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é que a gente não pode depender de química para nossa saúde. Porque se fosse assim, cara, não existiria vida no planeta Terra. Não, se é química que traz saúde, como que era antes de ter química? Como que a gente chegou até aqui? Para você, quem toma creatina e whey todo dia, então tá no caminho errado já da vida saudável? Cara, se a pessoa tá totalmente zoada e toma um suplemento lá de proteína,
tudo bem. Sabe? Se o cara tá no menos 10, às vezes... Melhor dar uma equalizada. Melhor equalizar um pouquinho. Só que... Que eu tomo creatina e whey praticamente todo dia, que eu treino segunda a sexta. E aí eu tomo. Cara, mas fico me perguntando, né? Porque, vem da... Sim. Tudo bem, a whey, a proteína do leite. Mas tá, como isso foi extraído? De onde vem? Tá. É isso. A creatina, importante para recuperação muscular. Tá, mas vem de um laboratório. Exatamente. E o médico recomenda isso. Então, tô indo na onda do médico, né? Exatamente. Então, até que ponto eu tô fazendo certo? Começa a me questionar. Aí depende de quanto você vai mergulhar na parada. Né? Se você vai mergulhar mesmo, aí sim, com certeza. Mas em São Paulo é muito improvável conseguir mergulhar, cara. Isso aí. Cara, eu vou te passar o contato de um povo de São Paulo aqui. Galera, se consegue? Se quiser trocar uma ideia, consegue. Sem virar bicho grilo? Sem virar. Consegue. Tem uma coisa ou outra que as pessoas acham estranho, né? Só que, cara, é claro que vai ser estranho. Se tá todo mundo louco e doente, é estranho uma pessoa normal e saudável. Você falou de testosterona. Nos últimos exames que eu vi, a minha tava baixa. E ele me recomendou várias coisas para eu mudar um pouco do estilo de vida. Agora, o estresse é uma coisa que é difícil de mudar, cara. Como eu tiro o estresse da vida? Tipo, sei lá. Não dá, velho. Tipo, o trabalho estressa, o trânsito estressa, as entregas, os prazos. Então, esse é um dos fatores ali que tá na listinha que ele me passou, que eu falo, puta, eu não consegui mudar ainda, cara. Não sei como eu vou mudar. Estresse. Cara, e a gente sem deixar de cumprir as minhas obrigações, né? Sim. Pô, tem 3 filhos, tem Sim. trampo. Aí tem os fatores de natureza humana e tem das outras paradas, né? Que eu chamei de natureza individual lá atrás, né? Cara, o teu chamado próprio. Tem todo um universo dentro disso, de como você faz o que você veio para esse mundo para fazer. Eu chamo isso de destino, porque, cara, sendo bem direto, é isso. Ok, a gente pode discordar e tal, mas é isso. Todo mundo nasce para fazer uma coisa específica e única. A gente faz muita publicidade. E, cara, falou em trabalhar com publicidade e não ter estresse, é tipo quase que oposto. Assim. Você tem prazos, você tem vários critérios, você tem alterações, você tem apresentações. Só que é isso. Fala aí. É uma coisa que você precisa... Eu vou dar um exemplo. Tá? Hoje, como é a minha vida? Hoje eu trabalho com marketing digital, entre aspas, vamos colocar assim. Então é um negócio que depende de... Cara, gravar conteúdo, publicar conteúdo, fazer tráfego pago. Algoritmo, métricas. Algoritmo, métrica. Cara, mexer com Facebook, com Google, com YouTube, com Instagram, Stories e daí vendas. Cara, gravação de produto, suporte da galera no produto, suporte de e-mail, reembolso. Isso do seu produto ou de outros produtos também você faz? Isso hoje só dos meus mesmo. Cara, daí depois disso, toda a parte financeira, contábil, mais empresarial, burocrática, jurídica. Cara, enfim, é coisa pra caralho. Seria fácil dizer que, cara, não tem como fazer isso sem estresse. Só que, cara, hoje eu tô ganhando mais do que eu ganhei minha vida inteira, de longe. Eu trabalho, assim, na tranquilidade surrealmente impressionante. Tem dia que parece que eu tô a vida inteira de férias, assim, só que tô trabalhando e as coisas estão acontecendo e a empresa crescendo. Eu durmo, cara, 9h30 da noite, sabe, pra não dizer 10, assim, quando chega a 10 eu já tô morta à tarde. Durmo cedaço, acordo 6h30, cara, solzinho nascendo, silêncio. Cara, eu vivo com a minha mulher em casa, minha mulher faz tudo que mulheres historicamente fizeram. A gente já vai entrar em outro papo, né? Mas ela cozinha, ela cuida da casa, ela perfuma, enfeita a casa, ela faz toda uma parte que eu não consigo fazer. E nem não tenho talento para fazer isso, não faria tão bem quanto ela faz. Então eu chego na hora do almoço e tem uma comida maravilhosa pronta me esperando na mesa. Uma comida que, para o povo não começar com essa história de machismo e tal, uma comida que eu comprei. Esse momento que as feministas começam a escrever. Exato. Uma comida pela qual eu paguei, numa casa que eu pago o aluguel. Sim, cada um tem a sua responsabilidade. Exato, né? Só para deixar claro que são coisas diferentes. Então eu vou, almoço, cara, uma comida maravilhosa. Cara, eu dou um beijo na minha esposa, agradeço ela por aquela dádiva, aquela bênção que é aquele negócio maravilhoso. Essa pureza do feminino. Cara, termino de almoçar,
fico lá fora tomando sol, sei lá, 1 hora, sem protetor, que fique claro. Vitamina D. Volto para dentro de casa, trabalho, vendo a natureza pela janela, ali, trabalho de pé, vou mexendo nos negócios no computador. Aí chega um amigo / braço direito meu lá da Neantropia lá em casa, a gente grava um podcast. Cara, me manda uma mensagem ou outra, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Fala, faz isso, faz aquilo. Então, vou dormir, no dia seguinte, repete. De vez em quando, viajo de férias para um lugar maravilhoso. É engraçado, porque nem parece que precisa de férias disso. E não precisa mesmo, mas eu tiro de qualquer forma. Então, tudo isso, aqui eu tô pintando esse cenário inteiro, porque tudo isso só foi possível através dos princípios que eu chamo de natureza individual. Sim. São princípios, cara, assim, dá para ficar uns 3 podcasts só nisso. Mas para resumir muito, todo mundo dentro de si tem algum chamado que leva em alguma direção. Então, aquele exemplo lá que a gente falou no começo, cara, você desistiu de... Qual foi o curso lá que você largou? Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Eu saí de florestal e depois de mais 2, 3 cursos lá. Tem uma coisa dentro da gente que fala, não é isso. Né? E essa coisa, pô, você pode chamar de Deus, pode chamar do que você quiser, tanto faz. Ateus também tem isso. Então, só para ficar claro que não precisa, nossa, acredito em Deus e vou na igreja para ter isso. Todo mundo tem essa bússola, essa parada interna. E ela sempre tá chamando para você fazer coisas que dão um frio na barriga gigantesco. Sempre. Seja sair de uma faculdade, puta merda, vou sair. Cara, será que eu saio dos meus pais e sei lá o quê? Investir numa ideia própria, né? Isso, cara, vou fazer um negócio próprio. Tá, e agora? Puta, e se eu falir? E se eu vou contratar gente? Daí folha de pagamento, como é que fica? E sei lá, e vou ter um lugar assim para gravar. Sempre, essa coisa sempre vai chamando para passos cada vez maiores, saltos cada vez maiores de fé. E chega um ponto onde isso, primeiro, né, essa bússola interna, vamos dizer assim, tira a pessoa do lixo, vamos colocar assim. Então, primeiro, cara, você sai da faculdade, beleza, já não tô numa situação ridícula. Às vezes você se muda, né, como você estava contando, né? Cara, se mudou para um lugar bem melhor, muito mais tranquilo. Tá? Então começa a te levar para situações, ambientes, cenários, estilos de vida que vão cada vez mais naturalmente te abrindo em todos os sentidos. No sentido físico, psicológico, espiritual, vão te abrindo para essa essência que eu chamo de neantropia. Eu digo que se você for viver uma parte só da neantropia, vive essa. Que essa parte vai naturalmente, de uma forma muito louca e divina mesmo, te levar para cenários cada vez mais maravilhosos. Só que a parada a gente acaba escolhendo onde para. Então, vou dar um exemplo. Cara, uns anos atrás, eu já estava num lugar bom, mas não era tão bom quanto eu tô hoje. Eu já estava com a neantropia, mas ela não estava dando dinheiro. E aí, naquela época, meu grande desafio, meu grande chamado, era uma coisa completamente diferente. Eu tinha um chamado de... Cara, vou dar um exemplo real. Um tempo atrás, eu comecei a ter um chamado para comprar um terreno. É toda uma história, ela tem todo um contexto que ia ter uma utilização. Mas eu comecei a sentir, cara, eu quero comprar um terreno. Eu preciso fazer isso, porque um dia eu vou usar essa parada para alguma coisa. E eu comecei a receber bem claramente. Aqui entra uma questão espiritual também que facilita esse processo, mas não é necessária. Só estou contando essa história para dar um exemplo. Nessa época, eu não tinha dinheiro nem de perto para comprar nada. Mas você começou a idealizar, rural. Né? Eu comecei a idealizar. E aí, cara, eu fui atrás. Eu comecei a falar com a galera. E fui procurar terreno sem dinheiro. Sim. Fui procurar terreno sem dinheiro. Comecei Movendo a falar, energias, né? Cara? Movendo energia, assim, do tipo, tá, tô fazendo. E aí? Né? E aí falei com uma pessoa, falei com outra, fui ver, daí vi um terreno, falei, cara, beleza, é esse. Comecei a falar com os caras. O que eu vou falar com os caras? Não tenho dinheiro. Começa a falar, cara... Eu quero comprar, mas tô sem dinheiro. Eu tenho uma ideia aqui, se vocês tiverem uma porcentagem... Cara, sabe? Se jogando para essas coisas, assim, loucas, sempre vão ser coisas loucas, que a vida vai chamando para fazer. E aí, cara, acabou que eu não consegui. Na época não deu certo o terreno, só que apareceu uma casa, que é a casa onde eu tô hoje. Do nada, assim, coisa de... Eu falo, o povo na neantropia vive muito isso e sempre fala, Gabriel... Porra, essa é magia, é milagre. Começa a cair coisa do céu, aparecer coisas milagrosamente. Pessoas certas aparecem, as circunstâncias vão se abrindo. E acabou aparecendo uma casa lá,
assim, num site disputadaço de aluguel rural, que é muito raro você conseguir um aluguel de uma boa casa perto do centro, do jeito que eu fiz lá. Quando eu digo perto, estou falando assim, para padrões rurais. Eu tinha visto aquele site já umas 20 vezes. Eu falei, vou ver uma vez mais aqui. Fui ver, pau, tinha aparecido uma casa lá, exatamente no momento que eu estava procurando. Não ia conseguir pagar o aluguel, só que no mesmo momento um amigo meu terminou com a namorada dele, que morava com ela, e falou, cara, eu topo ir morar junto nesse bagulho. Um cara do Rio Grande do Sul, que nunca tinha visto na minha vida, falou, cara, eu tô indo aí morar, tô querendo ir mudar, tô indo morar pra perto de Curitiba. Você tem alguma dica, alguma coisa? tem uma dica. Bora lá. Cara, a gente juntou os 3, aí consegui, porque você tem que comprovar a renda, né? Sim. Eu não tinha. Juntou os 3, a gente conseguiu. Fui morar lá na casa. O primeiro cara foi embora em um mês, assim. Tipo, simplesmente veio pra isso, sabe? Veio pra isso, daí foi visitar os pais, nunca mais voltou. O segundo passou um tempo lá, depois, logo quando eu conheci minha mulher, ele sentiu que era hora dele ir embora também, daí veio a minha mulher morar comigo. Hoje a gente tá numa casa lá que eu não teria conseguido de jeito nenhum se não tivessem caído as pessoas certas do céu milagrosamente. Sim. E eu não posso provar isso, né, dentro da história em si, mas não teria aberto se eu não tivesse ido procurar o negócio que estava me chamando. Então, claro, isso é um resumo do resumo do resumo. Todo mundo vai ter, mas e o trabalho, e as contas, e não sei o quê, e se eu não sei o que fazer... Eu conheço todas essas dúvidas. Dá para falar sobre tudo isso. Os jovens, eu percebo que eles, muitas vezes, muitos jovens, né? Eles não têm mais esse interesse em comprar um terreno, eles não têm mais interesse em ter uma carteira de habilitação, o cara não tem mais interesse em transar. Você pega uma juventude, uma geração Z, que tá perdendo muito do que, sei lá, nasci nos anos 80, e comparo com o meu pai, que nasceu nos anos 50, cara, muitas coisas estão se perdendo. Sim. Você acha que cada vez mais a gente está fugindo dessa questão primitiva que envolve tudo isso que eu estou falando, e a tendência é piorar com a evolução da tecnologia, a robótica e o que está vindo pela frente? Uhum. Sim e não. Pense numa mola. Você vai esticando. Cara, a mola de Schrödinger, né? 2 coisas acontecem estatisticamente ao mesmo tempo. A mola rompe e aí quebrou, já era. Uhum. Ou a mola estoura e volta para o estado original. Então, o que está acontecendo agora, já está acontecendo. Inclusive, já está bem avançado, mas vai avançar cada vez mais. É essa bifurcação. Tem um lado, tipo assim, a tensão tá absurda. Tá assim, no limite do limite do limite. O povo tá ficando infértil. As crianças estão ficando autistas. Assim, tem quase zumbis, né? Tá surreal. Tá todo mundo ficando completamente doente. Não só, tipo, tô mal. Não, assim, não se desenvolve. Isso que você não tá vivendo zumbi. Que não tem mais como ser só isso. De 2 uma. Ou rompe, ou volta. E quando eu digo volta, de novo, não é voltar para as cavernas. É olhar para trás e falar, cara, o que está acontecendo? Vou ter que fazer tudo diferente. E cada vez mais, essa parada vai ficar gritante, assim, entre esses 2 caminhos. Ou você rompe, ou você volta. Cada vez mais vai ficar assim. Acho que a tendência é romper, hein? Então, o que eu quero dizer com isso é, para algumas pessoas vai ser uma coisa, para outras vai ser outra. Vai ter um grupo de pessoas que, cara, vai virar Matrix. Vai ser dominado por um robozinho. Que vai virar Matrix mesmo. Alguns já são, né? É dominado pelo algoritmo. Só falta plugar na nuca lá. Só falta. Deitar, plugar na nuca. E se tiver a possibilidade, o cara fala, mano, me dá isso aí que eu quero plugar agora. Às vezes, exatamente. Hoje, se você sair na rua perguntando, cara, você já vai encontrar uma porcentagem assustadora de gente que fala, se tivesse Matrix hoje... Quer um chip aí? Pergunta assim, quer um chip aí pra você ter que pensar menos e tal? O chip vai colocar as coisas na sua frente e você só vai. Puta, dá o chip aí que eu quero agora. É isso. Exatamente. O povo já faz isso com testosterona, já faz isso com alimentação, com espiritualidade. Então, tá acontecendo, eu vejo isso porque o meu trabalho é esse, né? Cara, tá acontecendo ao mesmo tempo em que sim, tem gente que tá... Cara, não tem o que dizer, vai pra Matrix mesmo. Ao mesmo tempo, tem um levante incrível de gente que tá querendo alguma outra coisa. Incrível. Hoje eu tô com quase 60 mil seguidores lá. E, cara, todo dia um monte de gente me mandando mensagem falando, Gabriel, eu sempre soube que isso aqui era uma insanidade, mas eu não sabia o que não era, né? Tipo, qual que é a alternativa? Nunca vi nada que me falasse, cara,
tem um caminho que faz sentido. E as pessoas estão encontrando isso, não só na neantropia, é claro, né? Mas estou falando da minha experiência pessoal. E os caras encontram isso. Às vezes começa, e muitas vezes começa com coisas tão ridículas quanto começar a tomar leite cru. Claro, não é só isso, né? É um assunto à parte, essa questão da alimentação. Mas mudar a alimentação, hábitos básicos de estilo de vida, que, reiterando, o médico vai dizer não faça isso, é perigoso. O dermatologista vai dizer não faça isso. O nutrólogo vai dizer não faça isso. Não é coisa. Teve um podcast que alguém comentou. Então, em resumo, o que ele está falando é só se alimente bem e se exercite. Só que o que é se alimentar bem e se exercitar? Então, não é o que as pessoas acham que é. É uma forma completamente nova de viver a vida, que ao mesmo tempo é a forma mais velha possível de viver a vida. Nova entre aspas, né? Eu falo, cara, é totalmente novo pra gente, Sim. porque a gente esqueceu 100%. Mas é o único jeito, sempre foi assim. Para um novo tempo. Né? Mas o masculino tá deixando de ser masculino, o feminino deixa de ser feminino, né? Falando de masculino, 100%. eu tava lembrando de uma história de infância, comentando com a minha esposa hoje cedo. Cara, eu fui numa feira, eu, meu irmão e um primo, e eu tava com uma pulseirinha, e aí nessa feira, o dono da barraquinha de pulseiras, tomou minha pulseira, falou que eu tinha roubado a pulseira. Eu já tava com a pulseira. Eu cheguei lá, ele, me tomou a minha pulseira e falou, você tá roubando aqui? Falou um monte pra mim. Falou na época que eu era filho da Erondina. Mano, voltei pra casa chorando. Eu lembro. Era na rua de trás da minha casa. Meu pai foi lá, deu uma baita confusão na feira. O cara empurrou meu pai, assim, do outro lado. Meu pai voltou e pau no cara. Aquela briga de feira. Nossa, eu não esqueço até hoje disso. Mas naquele momento, meu pai me protegeu de uma forma que eu falei, tem um pai, tipo... É uma história que eu nunca esqueço. E esse dia eu tava contando... foi a melhor coisa? Muita gente vai falar, que violência, nada resolve com violência e tal. Mas foi o que ele teve ali, né? E ele foi lá pra entender o que aconteceu, o cara empurrou ele foi, quebrou o cara e saiu de lá todo... Tomou uma também. Mas no final das contas, o que ficou pra mim é, meu pai me protege. Exato. E hoje eu vejo que se você agir dessa forma, muita gente vai falar, você é um bruto, você é um ogro, que não sei o quê. Isso não é coisa que se faça na frente de uma criança. Meu pai fez e pra mim foi uma super proteção que eu senti. Ele, tem um pai, velho. Meu pai foi lá e deu um jeito na história. Tipo, pegou minha pulseira de volta. Hoje em dia, a galera, tipo... odeia isso, né? Não, você não vai agir dessa forma. Não, deixa pra lá. Tudo bem, é outro mundo. Tô falando de 88, nos anos 80, né? 88, 89. Pode ser que saísse um tiro lá e podia ser pior. Mas assim, a atitude dele que, fez uma grande diferença pra mim. Criei num ambiente ali que eu me senti protegido. Sim, cara, o quanto que isso muda a vida, né? Você pode falar, cara, mudou minha vida, cara. Senti que eu tinha um pai. Cara, essas palavras, eu senti que eu tinha um pai. Cara, se 10% das pessoas conseguissem dizer isso hoje, o mundo era outro. O povo fala, né, de feminista, pai ausente, né? Cara, é isso. Não pai, não sei, às vezes o pai em si, mas o masculino. O masculino está ausente do mundo. A humanidade está com o pai ausente. Pra não ser injusto com a minha mãe também, que pode ser que tenha assistido. Sempre tive uma mãe. Minha mãe, cara, criação exemplar. Mas é parte desse processo. Cara, é um plano. Mas foi a divisão muito clara lá. O masculino e o feminino. Tava muito assim, bem colocado, sabe? E hoje em dia as coisas, já não sabe mais o que é o feminino e o que é o masculino. Cara, o povo sempre que vai falar de... O ataque ao masculino é público e ao feminino é privado. Então, o masculino ele tem uma manifestação pública. O que eu quero dizer isso é o seguinte: um homem, o que é um homem em essência, o masculino em essência, é o que sai para o mundo. É o que sai caçar, é o que vai trabalhar, é o que traz o negócio de volta para casa. Então, o masculino ele é de caráter público, no sentido fundamental, energético e literal mesmo, prático. O feminino é o oposto, ele é privado, ele é particular. Então, do lar, é o interno, é o que fica, é o que cuida, acolhe, abraça, nutre, embeleza, perfuma. Você não vai perfumar a rua, né? Você não vai no trabalho perfumar o teu escritório. Que é, muitas vezes, até um trabalho ingrato, né? Que ninguém vê. Exatamente. Então, onde que você vai perfumar? Onde que você vai trazer beleza, nutrição? Em casa, pô. É claro. Então, quando
esse plano todo que tá rolando aí, que começa a falar disso, tem gente que acha que é conspiracionismo. É corrupção. Só isso. Só que ao invés de ser só corrupção política, é corrupção social, sistêmica. Todas as corrupções misturadas. É basicamente isso. Esse é o plano. Vamos simplificar muito. Parte dele é justamente subverter esse lugar, esse papel do masculino e do feminino. Isso é feito atacando exatamente dessa forma. Ataca o masculino em casa, publicamente, e o feminino... em casa não. Ataca o masculino fora de casa, publicamente. Na sociedade. Para a sociedade, e o feminino dentro de casa. Então, o que acontece? A vida particular... o feminino foi arrancado da vida particular e o masculino foi arrancado da vida pública. Então, o que isso significa na prática? As casas, sabe casa moderna? Aquela arquitetura tudo quadrada, minimalista. Uhum. Cara, todas as casas parece que saíram de uma impressora 3D, assim. As casas são tudo igual. Sim, é um template. É um template. Os quadros são umas tinta preta, umas tinta rosa. Esses são os quadros que tem na casa da galera. É tudo de material sintético. Então, são casas sem feminino. São casas masculinas. O que é o masculino? Ele é o pragmático. Eu vou fazer essa porra pra acabar logo, resolver o problema, tem um objetivo. Eu não vou deixar bonito, não vou caprichar. Eu não nasci pra isso. Então as casas estão ficando assim. E a vida pública tá ficando feminina. O que é uma vida pública masculina? É exatamente uma vida pragmática. Então eu olho para a sociedade, eu preciso olhar com o olhar masculino. Porque a sociedade não é uma pessoa. O feminino ele vai tratar de um indivíduo, uma pessoa. A sociedade é um grupo, de um monte de gente. Você precisa generalizar. Você precisa ter essa clareza, essa autoridade, essa delimitação. E o masculino ele é atacado exatamente nesse âmbito. No âmbito político, feminismo, essas porras assim. E no âmbito ideológico, né, que constrói a forma como a vida pública, né, as pessoas no geral veem o masculino. Quando a gente volta para esse cenário natural, a gente tem exatamente o oposto disso. Você tem uma mulher que é não só valorizada em casa, mas ela... Cara, a profissão da mulher, essa é a ideia de uma dona de casa. Ela pode se dedicar 100% à arte de embelezar o lar, e o lar vai virando um paraíso. É uma coisa surreal o quão maravilhosa uma casa pode ser. Eu tô descobrindo isso agora, que eu tô com a minha mulher lá. Minha esposa faz esse embelezamento do lar, coisa, com criação, né, de 3 filhas, tem muito que elogiar. Cara, muda tudo, né? E o masculino, ele precisa lidar com esses fatores de, cara, o que eu vou fazer se vier alguém meter a porrada na minha família? E aí entra tudo que o masculino é bom em fazer, tem sintomas, entre aspas, características que são exatamente as atacadas no discurso feminista. Por exemplo, repressão emocional. Homem não tem que reprimir emoção, fica chorando o tempo todo, chora pra caralho, não reprime emoção. Cara, se você não reprime emoção no momento que tem alguém indo dar uma facada na sua família, o que acontece? Você não consegue defender. O homem precisa, ele tem uma natureza de repressão emocional, supressão, vamos colocar assim, diferente de repressão. Né? Suprimir é tipo, cara, vou segurar isso temporariamente, por quê? Eu não posso ser emotivo. Eu tenho que ser 100% uma máquina agora. E aí que você tem, cara, a criança cai numa piscina, tá se afogando. O pai naturalmente, instintivamente se joga, pula, quer nem saber. Pode ter 40 mulheres. Elas vão ficar tipo, ai meu Deus. E tudo bem, é parte. A mulher tem o lugar onde ela brilha absurdamente. Já é ali que é o lugar do homem brilhar, suprimindo o emocional dele. A agressividade. Como que você não vai ser agressivo com alguém que tá indo atacar a tua família? Possível, cara. Você precisa de agressividade. Sim. Não, mas agressividade é, nossa, masculinidade tóxica e tal. Inconsequência. Homem, essa masculinidade tóxica é inconsequente. Faz bobagem, não pensa. Exatamente porque um homem precisa morrer pela família se for necessário. Então, se um homem mede a consequência, ele fala, não, vou morrer. Não dá. O cara vai começar a calcular, né? Começa a calcular. Não, isso aqui não, é melhor eu agir dessa forma. Não, vai lá e faz, velho. Tem que fazer. É que vira uns papos meio red pill, né? Tem que tomar cuidado. Né? Mas, não é red pill, é no sentido fundamental. Mas é isso, cara. Você tem que proteger, tem hora que você tem que fazer, vai lá e faz, velho. É isso. Tá? Perigo, alerta, pum, age, né? Somente age. Eu diria que o red pill é você fazer isso pra transar mais, né? E a verdade, a essência neantrópica disso é você fazer isso pra honrar uma mulher, uma família
e ser um homem que se entrega mesmo. Depois que eu tive filho, cara, é muito fácil você falar assim, você daria a sua vida pela sua família, pelo seu filho? Mano, sem pensar 2 vezes. Sim. Você vai lá, simplesmente faz, cara. E assim, no final das contas, tudo que eu falo de estresse e muitas das coisas é porque, você precisa suprir, você precisa fazer, você precisa produzir. Sim. Você tá lá, mano, tipo, as crianças estão lá em casa, precisa fazer, a coisa não pode deixar de acontecer. Então às vezes você cai nesse de estresse que eu falei, porque você precisa fazer. E faz parte da natureza humana, né? Você colocou a família aí, agora vai lá e cuida, né? Cara, mas isso não tem como você tirar um lado de uma natureza. Tipo, não, vamos tirar o lado ruim dessa coisa de ser inconsequente. Cara, ou você tira o comportamento ou não. Não tem como, a internet é perigosa. Tá, então tira a internet de todo mundo, porque ela é perigosa. Não. Tem as coisas, qualquer coisa, pode ser usada pro bem ou pro mal. Eu posso tomar água nessa caneca ou estourar ela na mesa e sair matar alguém na rua. Qual que é o maior desafio hoje de você passar essa informação e fazer com que as pessoas entendam a neantropia? Cara, essa resposta é muito fácil. O desafio é fazer as pessoas entenderem o quão longe isso vai. Porque, cara, a gente fala, e eu falo, né, sobre essas paradas nos conteúdos e nas lives também, mas a gente fala sobre alimentação, sobre masculino, sobre, cara, espiritualidade, vida pessoal, essa parada de imagem de Deus, a perfeição, os caras, os ancestrais e tal. Só que o todo disso, a gente tá colocando partes, né? Você olha as partes, dá pra fazer uma somatória lá e, beleza, tem uma ideia mais ou menos do que pode ser isso. Cara, só que o todo, ele é 50 milhões de vezes maior do que a soma das partes. Quando todas essas coisas encaixam e você vê, você sente, cara, é um negócio que não sei se não tem como explicar, mas até hoje eu não consegui. Então, até hoje, as pessoas que realmente viram entendeu todo, e viveram, né? Entenderam... porque é muito fragmentado, né? Pedaço de uma coisa. É muita coisa. É muita coisa. As pessoas que realmente viveram foram as pessoas que, assim, começaram, sei lá, pela testosterona, viram outra coisa, daqui a pouco, o cara falou, cara, o que é isso? Eu tô no paraíso, a minha vida tá perfeita em todos os sentidos, meu relacionamento tá perfeito, minha carreira tá perfeita, minha saúde tá perfeita, eu tô com um propósito e tal, só que não são essas coisas. É esse todo. É essa parada que eu chamo da imagem de Deus. A gente foi criado para ser perfeito, para viver um paraíso na Terra. E a minha maior dificuldade é mostrar para um mundo que caiu desse paraíso e tá no extremo oposto, tá num buraco, tá num fundo de poço e acha que é normal, mostrar que tem, cara, uma dimensão, é tipo a Matrix mesmo, sabe? Onde você sonha chegar com isso? Cara, onde eu sonho chegar com isso, eu sonho que todas as pessoas do Brasil, pelo menos, tenham um chamado, uma oportunidade de escolher ver essa parada ou não. Eu queria que pelo menos tivesse essa chance, sabe? Chegasse em todo mundo para o povo conseguir escolher se quer tentar ou não quer. Aí é livre-arbítrio. E para quem quiser, cara, isso vai virar... Cara, que tem coisa que... Teria que fazer outro podcast só pra falar. Mas, cara, isso vai virar um novo... Cara, um novo mundo mesmo. Um novo estilo de vida. Vai virar um novo mundo. Um novo... Vou parar por aqui, por enquanto. Porque tem coisa que realmente é precisar demais. Mas eu sonho chegar onde a neantropia vai chegar. Que eu nasci pra isso, cara. E eu sei que Deus me colocou nesse mundo para nada menos do que trazer uma realidade nova para a humanidade, de novo, que na verdade só é a realidade mais velha de todas. Né? Uma realidade melhor, né? Tempos muito melhores. Infinitamente melhor. Legal, né? Cara, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. A gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com músicas de convidados. A gente está plugado. Eu queria saber de você uma música que te traga uma memória afetiva, que tenha uma grande importância na sua vida. Qual música você nos oferece para alimentar essa playlist? Cara, Metal Contra as Nuvens, do Legião Urbana. O que ela te traz? Cara, eu nunca soube muito bem. Meu pai ouvia muito quando eu era pequeno.
Eu gostava muito. Metal contra as nuvens? Essa eu não conheço. Muito tempo depois eu fui ouvir de novo. E, cara, não sei. Tem alguma coisa ali. Foi a primeira que me veio. Será então, que é a lembrança eu até ia com seu pensar... pai? Deve ser a lembrança com seu pai. Cara, pode ser também, mas tem uma coisa ali. Tem algum arquétipo, alguma parada ali por trás que eu não sei bem o que é, mas eu sei que tem. Essa aí é animal. Do coração. Não precisa pensar, aí fica bom. Deixa suas redes sociais para quem não te segue ainda. Como que a galera sabe mais sobre neantropia? Qual que é o caminho? Cara, jogar neantropia no Google, no Instagram é a única coisa que aparece. Pior que é. Pô, isso é sensacional. Essa é a vantagem de inventar uma palavra. Neantropia, vamos ver. Aí você procura outros... Não, é tudo seu. É animal. Essa é a vantagem. Neantropia no Instagram? Neantropia no Instagram, no YouTube, no Google, na porra toda. Animal, cara. Só tenho a agradecer. Obrigado aí. Eu que agradeço, meu querido. Tamo junto. Animal, parabéns aí pelo conteúdo. E obrigado a você que tá aqui até agora. Deixe seus comentários, deixe aí suas opiniões. Se inscreva no canal. Deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!